Está no ar mais um Capital Humano. Foi considerada a empresa de serviços mais atrativa pelos estudantes europeus na hora de escolherem onde querem trabalhar. A consultora Ernst & Young continua a contratar e pode ser uma oportunidade para construir uma carreira de sucesso. Com uma faturação anual que ultrapassou os 18 mil milhões de euros no mundo, mais de 140 mil trabalhadores em 140 países, apesar da crise, a operação em Portugal continua a crescer. Só no ano passado recrutaram 90 novos consultores. Hoje, no Capital Humano, temos a responsável pelas contratações e pela gestão dos recursos humanos da Ernst & Young, Margarida Dias. Eu ia começar por perguntar, neste ano de crise, como é que a empresa consegue estar um bocadinho imune à retração e consegue recentemente contratar 90 novos consultores? Quer dizer que a atividade está a crescer da empresa. É verdade, estamos um bocadinho em contraciclo, pode-se dizer, relativamente à economia em Portugal, mas realmente em setembro entraram para a Ernst & Young, no dia 1 de setembro, 90 novos jovens consultores e auditores. Isto aconteceu em setembro de 2012, mas já vem acontecendo desde 2009. Desde 2009 que estamos a recrutar, sempre na mesma altura, em setembro, a recrutar entre 70 a 90 novos consultores, recém-mestrados ou finalistas de mestrados, e sobretudo das áreas de economia, gestão. Também contratamos alguns das áreas de direito, mas de facto isto é uma realidade na Ernst & Young há mais ou menos 3 anos a esta parte. Deve-se essencialmente, de facto, à estratégia de crescimento que tem vindo a ser seguida desde essa altura até hoje e que se projeta que vá continuar a crescer, quer em Portugal, quer no resto do mundo, e, portanto, é muito provável que para o ano, outra vez em setembro, neste caso, para o ano não, 2013. Este ano? Este ano, em setembro, voltemos a contratar um número muito similar. 70, 80, 90... Portanto, vai haver novas oportunidades na Ernst & Young no próximo ano. Quem quer concorrer a estas empresas, e se nós pensarmos que neste momento 39% dos jovens portugueses estão desempregados e, portanto, muitos estão a olhar para os mercados internacionais como uma oportunidade, porque há poucas oportunidades de emprego em Portugal, para concorrer à Ernst & Young, o que é que devem fazer? Antes de mais nada, podem e devem concorrer diretamente através do nosso site. Podem fazer em qualquer altura do ano. Nós não temos nenhum período específico ou particular para receber candidaturas. Temos realmente uma altura mais ou menos específica para analisar essas candidaturas e iniciar o convite para os processos de seleção daqueles jovens que nos parecerem mais prometedores e eventualmente com mais condições de fazerem um bom matching com os valores, a cultura e os objetivos de negócio da empresa. E que competências é que são essas? Para que um candidato, de alguma forma, se adapte e tenha algo, e que traga valor acrescentado para a empresa, quais são as competências que mais valorizam? Disse-me que, em termos de formação, são sobretudo alunos das áreas de economia, de gestão, de direito. Não sei se engenharia também, em princípio, também temos algumas engenharias, mas quer dizer, em termos proporcionais, o grande volume é economia, gestão, auditoria, porque já vai havendo alguma formação específica nessa área, e é uma área diretamente ligada ao negócio da Ernst & Young. Temos, como digo, algumas engenharias, sobretudo estas novas engenharias, engenharia industrial, engenharia do ambiente, etc., mas maioritariamente são realmente de economia e gestão. O que é que nós valorizamos, ou o que é que nós oferecemos, talvez seja melhor dizer assim, o que é que nós oferecemos na Ernst & Young a um jovem que esteja no último ano do seu mestrado ou já tenha concluído o seu mestrado? Oferecemos-lhe uma carreira, não oferecemos um emprego. A Ernst & Young, eu às vezes costumo dizer, a brincar, a Ernst & Young não tem empregos, tem oportunidades de carreira. E isto significa que, ao contratarmos estas pessoas, estamos a fazer um contrato com uma perspectiva de médio e longo prazo e não propriamente uma coisa mais temporária, tipo estágio ou uma passagem mais efêmera pela empresa. Aliás, a empresa investe tanto na formação destes jovens recém-graduados ou finalistas, que seria uma estupidez não ter um projeto também a médio prazo, quanto mais não seja, para vir a obter o retorno deste... Para aproveitar o mais possível o talento destes quadros.
Portanto, a formação académica das pessoas base é importante, e é importante a este nível, ao nível do mestrado. É importante também a qualidade das universidades de onde eles nos chegam. Portanto, têm atenção, na hora de escolher, olham para de onde é que eles provêm em termos de formação académica. Exatamente. De que cursos e de que instituições? Universidades. Basicamente, recrutamos pessoas nas universidades do Porto, Coimbra e Lisboa, que é onde as áreas de formação que mais nos interessam também têm currículos e têm uma programação académica mais que nós conhecemos melhor e que consideramos que melhor se adequa também à nossa empresa. Essa é, digamos que, uma primeira fase da escolha destes jovens recém-mestrados ou finalistas de mestrado. A segunda fase da escolha é mais complicada, mais difícil, porque já não tem a ver nem com cursos nem com médias, tem a ver com o perfil pessoal destes mesmos jovens. Cada um dos diplomados tem. E com as competências, sobretudo, pessoais. E isso, deve imaginar, é uma coisa que não é simples de avaliar, mas que é crítica no sucesso destas pessoas na Ernst & Young. E porquê? Porque a Ernst & Young está a contratar potencial e não propriamente profissionais experientes já com provas dadas noutras empresas. O que é que eles podem vir a fazer, ou que talentos é que têm escondidos, que talentos é que podem vir a desenvolver. Exatamente. E como é que isso se afere? Como é que... Nós temos um processo de seleção bastante complexo e bastante longo no tempo. Reconheço que poderia ser mais rápido se não tivéssemos o cuidado de prospectar tão a fundo estes aspectos mais difíceis de diagnosticar e que têm a ver com a nossa maneira de ser, com as nossas características pessoais, etc. Fazemos normalmente isso convidando os jovens que, do ponto de vista curricular, nos parecem mais interessantes para irem à Ernst & Young e participarem naquilo que nós chamamos Assessment Centers, isto é, situações de teste em grupo, onde são sujeitos a situações, a estudos de caso, algumas vezes até com aspectos mais divertidos, mas que não deixam por isso de ser momentos de avaliação. Exposição a momentos, a situações que nos permitam avaliar as suas reações, o seu comportamento, em termos de proatividade, capacidade de comunicação, capacidade rápida de fazer um grupo ou de liderar uma pequena tarefa, etc. E, portanto, é pela observação desses comportamentos durante esses assessment centers que nós fazemos, digamos, que a segunda triagem. A partir daí, a preocupação passa a ser a motivação destas pessoas para investirem numa carreira, mais uma vez, isto é, para fazerem um investimento a longo prazo, ou a médio prazo, pelo menos. E isso passa, eventualmente, por aspectos que tenham mais a ver com as expectativas e motivações pessoais e até que ponto essas expectativas ou motivações pessoais podem ser respondidas pelos objetivos que a Ernst & Young tem quando, todos os anos, procura alimentar o seu pipeline de talentos para virem a desenvolver as suas carreiras na empresa. Uma coisa que os diferencia das restantes empresas é que não têm estágios não remunerados, portanto, todas estas pessoas que são recrutadas são pessoas que começam logo a ter um vencimento, portanto, não há estágios não remunerados. Sim, as pessoas que nós selecionamos, contratamos, fazemos um contrato de trabalho. E normalmente 90% acabam por ficar, não é? Sim, temos uma taxa de sucesso bastante alta. Até talvez por esse cuidado que têm na avaliação e no recrutamento. Eu estou convencida que sim e penso que a continuidade ou a sustentabilidade destes resultados no tempo ajudam-me sem dificuldade a querer com mais força de que o processo, embora, como digo, complicado e longo, apesar de tudo, fornece-nos bons indicadores ou bons prognosticadores, talvez seria o aspecto mais importante de salientar, e depois o tempo vem-nos a demonstrar que, de facto, a grande maioria destes jovens, quer pelas suas capacidades, quer pelas suas motivações, quer pelo empenhamento que rapidamente põem desde o seu primeiro dia, são realmente jovens em que valeu a pena apostar. Eu não sei se vou fazer uma pergunta que não posso responder, mas em termos de salário, quanto é que um consultor que comece, normalmente é um rendimento acima das restantes empresas, não é?
Não sei se me pode dizer quanto é que normalmente oferece. Não, eu falei-lhe há bocadinho das motivações e das expectativas. Eu acho que estas novas gerações estão-nos a dar lições, estão-nos, a mim, que sou bastante mais velha... Já não tem só essa preocupação. Estão-nos a dar lições fantásticas do ponto de vista da empregabilidade e do ponto de vista do que é efetivamente importante quando se procura um primeiro emprego, ou melhor, quando se aposta numa carreira que não é apenas um emprego. E as lições que eles nos têm vindo a dar é isso mesmo. São os primeiros a prestarem-se, a disponibilizarem-se ou a aceitarem este desafio de trabalharem na Ernst & Young, pondo acima de tudo e na sua grande maioria as oportunidades que eles veem de aprendizagem contínua, que é uma coisa que valorizam imenso e de facto a Ernst & Young, não há dúvida, que proporciona e proporciona largamente acima do que é usual na média das empresas, e a vertente internacional do trabalho na Ernst & Young. Um pouco na brincadeira, eu às vezes digo, trabalhar na Ernst & Young é ir lá para fora, cá dentro. Porque não só a empresa está muito globalizada, é talvez dos casos em Portugal onde a globalização já chegou a um estádio de desenvolvimento maior, pode-se dizer assim, como o trabalho é cada vez mais internacional e multidisciplinar. Isto são duas coisas extremamente atrativas para estes jovens. Ou seja, entrar, e era uma coisa que eu queria perguntar, entrar na Ernst & Young é dar uma forma ter a oportunidade de construir uma carreira internacional, portanto, dão oportunidades às pessoas, quer de projetos liderados em Portugal, mas irem para outros escritórios da Ernst & Young. Também. E de progressão rápida na carreira. Ou seja, quando fala na construção de uma carreira é porque há essas oportunidades de progressão dentro da empresa. Há oportunidades rápidas e materiais, efetivas. Não é apenas um slogan ou uma promessa que depois não se concretiza. Se eu olhar, por exemplo, para o nosso grupo de partners na Ernst & Young em Portugal atualmente, digo-lhe que 3/4 destas pessoas começaram a sua carreira na Ernst & Young. Portanto, fizeram-na desde o primeiro degrau até ao último. Penso que isto é demonstrativo que é uma carreira mesmo para se fazer. Para se fazer e para se construir. Do ponto de vista internacional, o ambiente internacional é a toda a hora. Olha, começa pela quantidade de videoconferências, conference calls ou simples e-mails ou chamadas que eu recebo de qualquer parte do mundo pelas razões mais diversas. Tanto pode ser por um projeto internacional que está em curso e onde eu tenho que colaborar, como pode ser a pedir dados e informações para se fazer numa parte qualquer do mundo, noutro escritório da Ernst & Young, uma proposta para um cliente que também tem atividade em Portugal, como pode ser para me marcar a próxima formação internacional a que eu vou assistir. Portanto, nas coisas mais pequeninas, o ambiente é, de facto, de um contacto muito próximo com o resto do mundo, pode-se dizer assim. Depois, do ponto de vista do trabalho, cada vez há mais projetos, quer sediados em Portugal, a que se juntam colegas nossos de outros países da Ernst & Young, como colegas nossos de Portugal que se juntam a outras equipas noutros países para efeitos de constituírem equipas com uma determinada características em termos de competência que melhor respondam às necessidades específicas do cliente em concreto para que estão a trabalhar. Portanto, para terminarmos, diga uma coisa, em termos da operação em Portugal, neste momento os mercados internacionais, ou seja, a prestação de serviços para os mercados internacionais representa já uma fatia muito grande da operação. Sim, porque nós temos muitos clientes internacionais e estamos muito internacionalizados. Portanto, por estas duas vias, a componente do negócio o negócio não se centra exclusivamente no mercado doméstico em Portugal, quebrou fronteiras, quebrou realmente as barreiras geográficas e esse é de facto um dos aspectos que eu acho muito atrativos para os nossos jovens e que eles o reconhecem, diga-se de passagem, as fronteiras passaram a ser conglomerados de competências e não fronteiras físicas, geográficas, etc. E hoje em dia, entrar no mercado de trabalho e ter sucesso tem que ter essa disponibilidade para trabalhar lá fora e para, de alguma forma, sairmos um pouco da nossa zona de conforto e enfrentarmos outras culturas, para ter sucesso. Isso é essencial, não é? Cada vez mais a experiência internacional. Nos nossos candidatos, eu não vejo qualquer problema em irem para fora, sabe?
Até penso que é uma coisa que os atrai muito na Ernst & Young, é saberem que têm a possibilidade, quer de trabalhar em projeto internacionalmente, num contexto internacional, quer de, inclusivamente, se candidatarem para fazer assignments internacionais. Alguns deles até dizem com alguma graça: gostava de fazer o meu segundo Erasmus. Obviamente que estamos a falar num contexto profissional, mas é uma experiência a similar. É a mesma. É contactar com novas culturas, novas pessoas, novos povos, novas maneiras de fazer as coisas. É realmente uma coisa que é muito evidente no perfil dos nossos jovens colegas. Diplomados. Maria Dias, muito obrigada por ter vindo ao Capital Humano. Muito obrigada, Maria Dias, diretor de Recursos Humanos da Ernst & Young, com esta boa notícia de que a empresa vai continuar a recrutar em 2013, com uma faturação que ultrapassou os 18 mil milhões de euros no mundo e mais de 140 mil trabalhadores em 140 países. A Ernst & Young continua a crescer em Portugal. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego e formação todas as segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego do Diário Económico. Voltamos no próximo programa com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.